Vamos abrir a Bíblia, você pode ficar de pé no seu lugar e abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler um texto aqui nas Sagradas Escrituras, no capítulo 27. Como eu leio em uma versão diferente da maioria de vocês, eu pedi para produzirem aqui um texto para jogarem na tela na versão parecida com a minha, porque existem algumas palavras importantes nessa versão que são traduzidas aqui, em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27, nós vamos ler a partir do verso de número 9. Atos 27, 9. O texto diz assim: ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano, chamava Júlio esse oficial, tinha mais confiança no capitão do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que deveria sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderiam passar o inverno ali. Começou a soprar do sul um vento fraco. Cuidado com os ventos fracos, eles anunciam os ventos piores, hein? E por isso, eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantaram âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas, de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer nada com ele, para que ele seguisse a direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram-o no casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado pelos bancos de areia que ficava perto do litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. O verso 18. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga do navio no mar. Vamos ler agora. Pode tirar da tela, porque agora nós vamos avançar muito. Nós vamos ler os dois últimos versículos. Versos de número 43 e 44, que diz assim: mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Pelo contrário, mandou que todos os que soubessem nadar fossem os prisioneiros a se jogar na água e a nadar até a praia. Mandou também que os outros se salvassem segurando em tábuas ou em pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos sãos e salvos em terra. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Nós te louvamos porque ela é viva e ela é eficaz, Deus. Ela fala aos nossos corações, Deus. Um texto, Deus, como esse, tratando acerca de uma tempestade, ele pode falar muito e nos acrescentar muito, Deus. Nós te pedimos, Pai, que pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que a tua palavra encontre espaço no nosso coração. E que ao sair por aquela porta, nós tenhamos certeza de que foi o Senhor quem falou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar. O texto é muito longo, eu queria ler o texto todo, mas fica muito cansativo ficar de pé e ler um texto tão longo como esse. Já que eu vou explicar esse texto aqui no decorrer do caminho, eu avancei para os últimos versículos aqui, para a gente poder seguir. Nós estamos diante de uma viagem de Paulo. Era a última viagem desse homem. E já não era mais uma viagem missionária, como as primeiras viagens que ele fez. Era uma viagem para ele ir até Roma, para ser julgado
pelo imperador romano, que nessa época era César. O nome que davam ao imperador romano, na verdade, era Nero, né, o imperador dessa época. E Paulo estava indo nessa última viagem a fim de ser julgado lá. E essa viagem de Paulo, no decorrer do texto, nós percebemos que eles enfrentaram grandes aflições até chegarem, de fato, ao destino da viagem. E parte dessas aflições nós conseguimos ler aqui nesse texto. E eu quero extrair do texto que nós lemos algumas lições para as nossas viagens em família. Quer que eu passe para o outro, Lucas? Talvez não vai dar, mas eu passo para o outro. Amém. Fica melhor, aí a gente fica mais bonito, não dá para ouvir melhor. Eu quero extrair do texto que nós lemos algumas lições para a viagem em família que eu e você estamos fazendo. Todos nós, de alguma forma, estamos inseridos dentro de uma família, e a nossa família, ao nosso lado, tem feito uma viagem por essa terra. É interessante destacar que a nossa vida aqui é comparada a uma viagem. Nós estamos viajando nessa terra, nós somos peregrinos aqui. O apóstolo Paulo destaca muito bem isso em Filipenses, dizendo que a nossa pátria é o céu. Então nós somos forasteiros, nós estamos em uma viagem. O clássico literário cristão chamado O Peregrino, ontem eu vi aqui A Peregrina, um dos jovens estava com esse livro. Ele nada mais é do que o relato de alguém que está em uma viagem, né? Então nós estamos em uma viagem. E ao longo dessa viagem, nós enfrentamos dias de sol, dias muito bons, dias em que tudo está dando certo. Mas, como toda viagem, nem sempre é assim. Nas nossas viagens mesmo aqui, você que costuma viajar de carro, você sabe que a sua viagem começa muito bem, e às vezes, de repente, do nada, acontece alguma coisa, né, alguma coisa vindo na sua direção que te assusta, que você já fica mais cauteloso, você vê alguma coisa ali fora do comum, fora do normal. Assim também é em relação à nossa viagem nessa terra e à nossa viagem em família. Temos dias bons, mas tem dias de tempestades. Temos dias de sol, mas tem dias que você não enxerga nada. É assim. Infelizmente, queríamos nós que fosse sempre dias bons, mas não é. Nós também enfrentamos tempestades. Eu quero extrair aqui desse texto algumas lições para que nós possamos concluir a nossa viagem em família dizendo o que a última frase do texto diz. E foi assim, que todos nós chegamos sãos e salvos em terra firme. O maior objetivo nosso enquanto família e o maior objetivo de um cristão deve ser fazer com que a sua família alcance a salvação, para que eles sejam salvos. O seu grande objetivo deve ser fazer com que os seus familiares, eles consigam chegar sãos e salvos no lugar de destino para onde estamos indo, né? Antes de dizer aqui o que eles fizeram para alcançar esse êxito nessa viagem, apesar de toda a tempestade, eu quero destacar algumas coisas. Eu quero que você entenda aqui, conheça 4 personagens. O primeiro é o barco. O segundo, a tripulação. O quarto, a tempestade. O terceiro, a tempestade. E o quarto, o apóstolo Paulo. Quem é o barco? O barco é a sua casa. É onde você vive. A tripulação, sua família. A tempestade, as adversidades que nós enfrentamos no caminho. E quem é Paulo? Paulo, diga para o seu irmão, Paulo é a pessoa que você deve ser. Nós precisamos ser como Paulo. Se não fosse Paulo, essa tripulação teria morrido. Se não fosse Paulo, eles não teriam alcançado salvação. Teriam todos se perdido. Paulo é a pessoa que nós devemos ser. A primeira coisa que nós precisamos entender, e que este texto mostra, é que embora nós estejamos no centro da vontade de Deus, e conforme o pastor Luiz citou aqui o bispo Roberto McAllister, ele diz assim, as tempestades não evidenciam que você está fora da vontade de Deus. Eu vi isso em algumas pregações dele, ele dizia, as tempestades não evidenciam que você está fora da vontade de Deus. Em uma outra pregação dele eu vi ele dizendo que os tufões, as tempestades, aquilo que você enfrenta de adversidade, na verdade pode ser a evidência de que você está fazendo a vontade de Deus e por isso você está enfrentando adversidades.
sabedoria, um homem muito sábio. Então você precisa entender que o fato de você estar vivendo a vontade de Deus não te isenta de viver tempestades. O fato de você ser humano já diz que você vai enfrentar algumas dificuldades nessa vida. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele estava cumprindo em primeiro momento o desejo do coração dele. Se você ler Romanos capítulo 1, verso 14 e 15, você vai ver Paulo dizendo que ele tinha um grande desejo de ir a Roma. Havia um desejo, era o sonho do coração de Paulo ir pregar o evangelho em Roma. Ele vai dizer isso no versículo 15 do capítulo 1. Se você ler Atos capítulo 23, verso 11, você vai vendo o próprio Jesus aparecendo para Paulo e dizendo para ele assim: Paulo, eu vou te enviar a Roma. Então ele estava cumprindo um desejo do coração dele, e estava fazendo a vontade de Deus, e ainda assim ele enfrentou tempestades. É comum no meio de uma adversidade a gente perguntar: por que eu estou passando por isso, se eu estou fazendo a vontade de Deus? Se eu estou preocupado para que a minha vida esteja toda em dia, para que eu fique longe do pecado, então por que vêm essas tempestades? Então eu quero te dizer a princípio, que não é porque você está fora da vontade de Deus. Aliás, as tempestades podem ser um grande indício de que você está no centro da vontade de Deus. Lembra dos discípulos? Diz que Jesus estava se despedindo da multidão e mandou os discípulos entrarem em um barco e irem para o outro lado do lago. O texto nos diz que quando eles estavam no meio da viagem, ou seja, cumprindo a ordem de Deus, no centro da vontade de Deus, veio uma tempestade. Quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, adversidades surgem. E elas não querem dizer que nós estamos errados, que nós pecamos, que nós falhamos, mas podem ser um indício de que nós estamos enfrentando adversidades porque Deus está conosco e as trevas elas não se agradam de ver um cristão íntegro cumprindo a vontade de Deus. Outra coisa que eu aprendo com esse texto, e é um motivo importante pelo qual você deve fazer a sua inscrição nesse congresso, agora que vai ter esse congresso de família. A maioria das nossas tempestades, elas acontecem porque nós não ouvimos conselhos. O apóstolo Paulo, no versículo 9 do capítulo 27 que nós lemos, ele dá um conselho àquelas pessoas. Ele diz: não é prudente seguir essa viagem. Nós não devemos seguir essa viagem. Mas diz o texto que o comandante do navio, Júlio, aquele que era responsável pelo navio, não ouviu Paulo. E por isso eles enfrentaram todos os problemas e correram até perigo de perderem suas vidas por não ouvirem um conselho. Há um ditado popular que diz que mais sabedoria tem aquele que ouve um conselho do que aquele que dá o conselho. Quando nós ouvimos o conselho e colocamos em prática, nós temos muito mais sabedoria do que aquele que deu o conselho. Então, eis a importância pela qual, ao final desse culto, você deve sair daqui e fazer a sua inscrição no Congresso de Família. Um homem como o pastor Josué Gonçalves, que já rodou o Brasil e o mundo, ele tem uma bagagem, ele tem um know-how muito grande para trazer para nós grandes ensinamentos, grandes conselhos. É muito importante que você faça isso. E que você entenda que toda essa tempestade, ela aconteceu porque o comandante daquele navio não ouviu o conselho de Paulo. Mas enfim, surge a pergunta: como foi que eles conseguiram vencer essa tempestade? Como foi que eles conseguiram chegar sãos e salvos do outro lado? Gente, viver em família é muito bom, mas as tempestades, às vezes elas vêm contra a nossa família, contra os nossos planos, contra os nossos sonhos, e elas tentam nos fazer desistir. Quantas vezes o marido já não quer mais conviver com sua esposa, a esposa não quer mais conviver com o seu marido, os filhos já estão brigados com os pais, estão vivendo verdadeiras tempestades dentro de casa. Isso é muito comum nós vivermos, enfrentarmos. Mas como superar essas tempestades? Como vencer? É o que nós aprendemos com o texto. A lição número 1 que eu aprendo com esse texto é que eles abriram mão de coisas que eram importantes, mas que não eram essenciais. Coisas importantes, mas não eram essenciais. Olha aí, capítulo 27, verso 18. Abre aí comigo. Capítulo 27, verso de número 18. Para que você entenda o que eu estou dizendo. Eles abriram mão de algumas coisas. 27, verso 18. O texto diz assim: e a terrível tempestade continuou. No dia seguinte, começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia, os marinheiros, com as suas próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio,
o verso de número 38 também diz: depois que todos comeram, jogaram o trigo no mar, para que o navio ficasse mais leve. Nós temos várias coisas na nossa vida, mas essas coisas elas ocupam alguns níveis. Existem coisas que são indispensáveis, coisas que você não vive sem elas. E existem coisas que são importantes, mas que são dispensáveis. Elas são importantes, mas você pode dispensar elas. E existem coisas que são totalmente dispensáveis. Muitas vezes a nossa viagem em família cria-se nela uma tempestade muito grande, por exemplo, porque nós não liberamos perdão. Porque nós ficamos agarrados a coisas que são dispensáveis. Agarrados a coisas que aconteceram anos atrás, que aconteceram há muito tempo, e nós permitimos que essas coisas venham roubar a nossa paz, que essas coisas venham criar problemas para nós ainda hoje. Olha, o meu marido errou comigo há 10 anos atrás, e a pessoa não perdoa. A minha esposa errou comigo há 15 anos atrás, e a pessoa não perdoa. E a falta de perdão vem criando tempestades na vida do casal, desgastando a relação, e pode fazer com que esse navio seja destruído. Nós precisamos aprender, irmãos, a dispensar algumas coisas, coisas que podem estar atrapalhando a nossa viagem em família. Muitas famílias são destruídas porque os membros insistem em coisas que não são pecaminosas. Eles insistem em ficar com coisas que não são pecaminosas, não são erradas, mas que geram grande desconforto ao outro. Você já viu muitas vezes marido e mulher, eles discutem e brigam por coisas que não são pecaminosas, não são erradas, mas que um faz e aquilo gera um desconforto no outro. Por exemplo, é pecado você deixar a toalha molhada sobre a cama? Não é. Mas se a sua esposa não gosta, causa um desgaste. É pecado você deixar a pasta de dente, o tubo de pasta de dente lá dentro da pia, em vez de tampar ele? Não é. Mas causa um desgaste. São coisas que não são pecaminosas, que não são coisas que podem nos afastar de Deus, mas são coisas que nós insistimos em manter nas nossas vidas. Os filhos que não ouvem conselho dos pais, o pai insiste em dizer a mesma coisa e o filho insiste em continuar fazendo do mesmo jeito. O marido que possui os mesmos comportamentos desde o início do casamento, a esposa que não aceita conselhos, os filhos que insistem em coisas que sabem que os seus pais desaprovam. São coisas que causam tempestades terríveis na vida em família. São coisas que tiram a paz. São coisas que comprometem a relação de uma tripulação no navio. Imagine que angústia viver uma vida, uma viagem em família com alguém que vive te desagradando. Com alguém que é incapaz de mudar para que você seja feliz. Nós precisamos aprender a abrir mão de coisas que são importantes para nós, mas que podem ser dispensáveis, porque desagradam o outro, porque fazem com que o outro seja infeliz. A segunda lição: Paulo não permitiu que a tripulação perdesse as esperanças. Quando você é tomado por uma má notícia, quando você passa por momentos difíceis, quando você enfrenta situações desagradáveis, algumas pessoas, a primeira resposta delas é perder a esperança. Tem pessoas que, ao ouvirem uma notícia, alguém dizendo algo que pode acontecer, para ela já aconteceu, para ela já é um desastre. E o apóstolo Paulo, no texto, ele impede que a tripulação daquele navio perca as esperanças. O verso de número 20 e 22 diz assim: durante muitos dias nós não pudemos ver o sol nem as estrelas, e o vento continuava soprando muito forte. Finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Aquela tripulação perdeu toda a esperança de se salvar. A tempestade era tão grande, a neblina tão grande, eles não conseguiam enxergar nada e perderam toda a esperança de se salvar. Então Paulo, no verso 21, olha, fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio de todos e disse: homens, vocês deviam ter me dado atenção e terem ficado em Creta, e assim não teríamos tido toda a perda e todo este prejuízo. Mas agora peço que vocês tenham coragem. Ninguém vai morrer.
Tem que ter um Paulo, irmãos, dentro da nossa viagem em família. Tem que ter alguém dentro da nossa casa que quando a nossa paz é roubada, que quando vem a má notícia, que quando vem os dias difíceis, quando os ventos são contrários, quando nós não enxergamos nada à nossa frente, tem que ter um Paulo para dizer: fiquem calmos. Deus permanece Deus. Deus não muda. O apóstolo Paulo estava ali dentro convicto da vontade de Deus. Ele sabia que embora as tempestades fossem fortes, os ventos fossem contrários, Deus tinha um propósito na vida dele, ele não morreria até que aquele propósito se cumprisse. Precisamos ter um Paulo dentro de casa, que vê o navio sendo açoitado, que vê as tempestades vindo por todos os lados, que vê os dias difíceis, mas diz: Deus tem um propósito. Fiquem calmos, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Alguém que dê ânimo quando o ânimo se vai. Alguém que renove as esperanças daqueles que estão sem esperança. Aqueles que estão aflitos. Por isso eu e você precisamos nos tornar como Paulo, profetizar contra a esperança, contra a desesperança. Quantas vezes nós temos dentro da nossa família um familiar difícil de lidar? Alguém envolvido em um vício, alguém envolvido em problemas, que vive metido em problemas, e a sentença é sempre negativa, né? Fulano é assim mesmo, não muda, não vai dar em nada. Quantas vezes eu ouvi isso de pessoas na minha família, porque dos meus 13 anos de idade até os meus 17 anos eu vivi perdido. E as pessoas, sempre quando eu estava numa situação complicada, diziam: não vai dar em nada. Mas a minha avó dizia: vai ser um pastor, vai ser um homem de Deus. E eu olhava para mim mesmo e falava: não tem jeito. Eu chegava na casa dela drogado, sujo, e ela me dava a paz do Senhor e falava: um dia você ainda vai ser um pastor. Minha mãe desesperada, ela: calma, minha filha, Deus está no controle. Alguém que profetize contra a falta de esperança. Quando a esperança é roubada, tem que ter um Paulo dentro da nossa casa para dizer: Deus permanece o mesmo, Ele não muda, Ele continua fazendo a mesma coisa do passado. Por isso nós precisamos nos tornar como Paulo. Deus seja louvado. A terceira lição que eu aprendo é que, embora eles não conseguissem ver nada, porque diz o texto que por dias eles não conseguiam enxergar nada, ainda assim, eles estavam alerta. Tem gente que no meio de um conflito, no meio de uma tempestade, abaixa a guarda, não fica alerta, não fica acordado para saber o que é que vai acontecer, é sempre surpreendido pelas coisas, está no meio de uma tempestade, está tudo sendo contra, problemas vindo de todos os lados, e a pessoa abaixa a guarda, e ela acaba sendo surpreendida por coisas ruins, ainda mais ruins. O texto, no verso 27 e no verso 28, vai nos dizer, 27 e 28, 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto da terra. Então, jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de fundura. Até aqui. Eles estavam numa tempestade, mas eles estavam atentos. E por isso eles conseguiram perceber que estavam se aproximando da terra. E o texto continua dizendo que cada vez que eles jogavam de novo a corda com uma ponta de ferro, mais próximo à terra eles estavam, mais raso era o lugar onde eles estavam. Algumas vezes a tempestade vem, rouba a nossa paz, ela rouba também a nossa atenção. Nós não somos capazes de ter atenção aos sinais que estão ao nosso redor. Muitas vezes Deus está abrindo uma porta e nós não enxergamos. Por quê? Porque nós estamos focados demais em coisas que não deveríamos estar focados. Ou às vezes nós não temos foco algum em meio à tempestade. Mas essas pessoas estavam atentas. Embora a tempestade fosse contrária, elas perceberam que estavam ficando próximos da terra. Muitas famílias são destruídas porque dormem em meio às tempestades, dormem em meio aos ventos. Quando acordam já é tarde. Qual é o momento de uma mãe corrigir o filho que ela percebe que está se afastando dela? É no início. Qual é o momento de um casal consertar a relação? É o início. Mas muitas vezes nós vamos dando corda. Qual é o momento de um filho chamar o pai, a mãe para uma conversa,
para contar sobre as suas tentações, sobre os seus dilemas, sobre os seus problemas? É no início. Mas acontece que muitas vezes nós dormimos no meio da tempestade. E quando nós vamos perceber, já é tarde demais. Quando nós vamos perceber algumas vezes, já é tarde demais. Se os marinheiros não estivessem alerta, este barco teria chocado contra uma rocha. Outra lição que eu aprendo com o texto, a quarta lição: no que depender de você, você não deve permitir que ninguém na sua casa abandone o barco. Hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, eu fui abordado por um jovem. E ele me disse assim, um adolescente: Júnior, por que existe o divórcio? Não vou citar quem é, mas ele me disse: Júnior, por que existe o divórcio? Por que Deus permite o divórcio? Eu falei: meu filho, por quê? Ele me relatou de pessoas bem próximas a ele, com um casamento longo, estão se separando. Irmãos, no que depender de nós, ninguém deve abandonar o navio. Eu me lembro de um outro jovem aqui da igreja que chegou para mim e falou assim: meus pais não conversam há tanto tempo, e eu acredito que eles vão se separar, o que eu faço? Eu disse para esse jovem: chegue em casa, chame seus pais, abra seu coração para eles, diga para eles o que você está sentindo e ore por eles. E a relação dos pais foi transformada por causa de um Paulo dentro da casa que não permitiu que as pessoas abandonassem o barco. Nós precisamos agir assim, irmãos. Às vezes, no meio da tempestade, as pessoas querem abandonar o barco, as pessoas querem ir embora, mas nós devemos dizer: não, nós vamos ficar juntos, nós vamos passar por essa tempestade juntos. No que depender de você, todos devem permanecer juntos, para que a tempestade ela passe e vocês possam comemorar juntos. O texto diz assim, verso de número 30. Verso de número 30. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Nós precisamos nos salvar juntos, irmãos. É a família toda. É você chegar diante de Deus com toda a sua família. É você poder apresentar para Deus a sua casa e dizer: Senhor, dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Estão todos aqui. Nós chegamos juntos, sãos e salvos. Essa deve ser a nossa esperança. E para isso você não pode permitir que ninguém abandone o barco. A quinta lição: ore, busque a ajuda de Deus. Tem momentos na nossa vida que nós conseguimos resolver do nosso jeito. Tem momentos na nossa vida que a experiência manda muito. Tem momentos na nossa vida que o que você viveu coopera para você resolver e sair de alguns problemas. Mas existem momentos na nossa vida que é só com a ajuda de Deus. Que se não for Deus, nós não conseguimos. Que nós precisamos deles. Quantos casamentos já estavam... Eu recentemente agora conversei com um casal. Eles se separaram. A esposa foi embora. Estava tudo acabado. Não tinha mais jeito. Não havia mais possibilidade de retorno. Os dois queriam continuar as suas vidas. Mas Deus tem uma vontade soberana. E os dois reataram a relação e casaram de novo. O papel já havia sido assinado, o juiz já havia assinado o papel, eles estavam legalmente separados, mas o Senhor colocou-os de novo juntos, e eles se casaram novamente e começaram uma nova viagem em família, porque o nosso Deus continua operando milagres. Quando todo mundo dizia que não ia dar certo, quando todos diziam acabou, Deus falou ainda não. Irmãos, e quando Deus fala ainda não, Ele surpreende todos. Pode ser que alguém está dizendo para você assim: acabou, não tem jeito. Mas faça o que o apóstolo Paulo fez. Vá para os pés do Senhor. Humilhe-se diante do Senhor, porque Deus pode fazer aquilo que as pessoas dizem ser o fim, ser um novo começo na sua vida. Você crê? Amém? O texto diz no versículo 29, verso 29. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas, por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Não havia mais o que fazer. Só havia
uma única alternativa para eles: orar. E eles oraram. E Deus ouviu a oração deles. Há uma outra lição importante que nós devemos aprender neste texto: conquistar os que não nos dão ouvidos. Você lembra que eu comecei dizendo a importância de um conselho, e eu disse que o apóstolo Paulo tentou aconselhar o homem que era responsável pelo navio, e ele decidiu não ouvir Paulo. Mas o texto termina dizendo que ele não queria que Paulo se perdesse. Leia comigo os últimos 2 versículos. O versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 42. O texto diz assim: os soldados combinaram de matar todos os prisioneiros, para que nenhum pudesse chegar à praia e fugir. Mas o oficial romano queria salvar Paulo e não deixou que fizessem isso. Olha só, ele começa não dando ouvidos a Paulo e termina querendo salvar Paulo. O nosso grande desafio é conquistar aqueles que não nos dão ouvidos. E, diga-se de passagem, sempre tem um dentro da nossa casa, né? Sempre tem alguém na nossa família que não nos dão ouvidos, que não nos dão atenção. Você tenta aconselhar, você tenta mostrar, e ela não te dá atenção, às vezes até resistente. O nosso grande desafio é conquistar essas pessoas. É fazer com que essas pessoas estejam do nosso lado. E foi o que o apóstolo Paulo fez. Durante toda essa tempestade, Paulo teve a oportunidade de conquistar aquele homem. Aquele que não o ouvia, termina a viagem querendo salvar Paulo. Tem alguém que te resiste dentro da sua casa? Tem alguém que não te dá ouvidos? Tem alguém contra você lá dentro? Você precisa conquistar essa pessoa. Você precisa fazer com que essa pessoa se torne seu aliado, sua aliada. Ao final da sua viagem, vocês não podem terminar a viagem como começaram. Vocês precisam concluir a viagem, assim como Paulo conclui a sua viagem ao lado desse oficial, fazendo com que ele se afeiçoasse dele, com que ele quisesse salvar a vida de Paulo. É assim que deve ser. Por último, não tenha medo de procurar ajuda profissional. Quantas famílias estão sendo destruídas por falta de humildade em reconhecer, por exemplo, que Deus estabeleceu a medicina para tratar a família, psicologia, a terapia. Nós precisamos algumas vezes recorrer a isso, irmãos. Olha o que o texto vai dizer no verso 31, 30 e 31. Verso 30 e 31. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio, baixaram o bote no mar, fingindo que iam jogar âncoras da parte da frente do navio. Então Paulo disse ao oficial e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão se salvar. Aí os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote e largaram no mar. Se os marinheiros, ou seja, os profissionais, aqueles que conseguem administrar o navio, não ficarem, nós vamos morrer. Eles precisam ficar. Tem momentos que você precisa participar de um congresso como esse. Tem momentos que você precisa procurar ajuda profissional. Eu me lembro de uma fase do meu casamento, eu vou completar 10 anos de casado. Uma fase do meu casamento, nós enfrentamos uma tempestade, dilemas muito difíceis. Nós não tínhamos a quem recorrer muito perto. E é impressionante, até por isso que eu admiro tanto o pastor Josué Gonçalves. Eu e Michele, nós fomos até a locadora de Caratinga, cristã, e nós alugamos quase todos os DVDs dele. Nós nos assentamos para assistir aquele homem pregar. Adquirimos sabedoria de alguém que entendia do que estava falando. E muitas famílias são destruídas porque nós insistimos em tentar continuar do nosso jeito, fazer do nosso jeito. E se continuarmos assim, irmãos, infelizmente o nosso fim não será como o fim dessa tripulação. Nós precisamos ter humildade suficiente para muitas vezes reconhecer que nós precisamos de ajuda pastoral, de ir diante dos pastores e abrir o coração. Algumas vezes de participar de seminários como esse, que são muito importantes. E algumas vezes até mesmo uma ajuda profissional na área da psicologia, da terapia. Não é pecado o cristão fazer isso. É pecado o cristão chegar ao fim da sua vida, chegar diante de Deus, tendo todas as oportunidades
para ter levado a sua família junto e chegar sozinho diante dele. Nós precisamos chegar juntos para que se cumpra esse texto. E chegaram todos sãos e salvos. Nós precisamos aplicar o que Paulo aplicou. Sobretudo, nós precisamos ser o apóstolo Paulo dentro da nossa casa. Atitudes como a de Paulo, para transformar a realidade do nosso lar.